ao querer, revelando ontem para o hoje esclarecer. Mas como entender essa grandiosa construção? Se pequenino eu sou, não passo de um grão. Comece pelo começo, a natureza não dá saltos. No princípio era o verbo, plena harmonia sobre o caos. Mas como tudo no universo, começo para um fim, o meio é o processo. Comece pelo começo, descobrindo o seu brilho, conectando ontem e hoje, redesenhando o infinito. Comece pelo começo, a verdade conhecerá, e o véu da ignorância se dissipará, onde a luz até a mesa em madeira te responderá, e as vozes do além não se calarão, seja em sonho ou profecia, mediunidade em doação, do princípio ao infinito, construção de grão em grão, até que a cruz se faça luz em cada coração. Mil perguntas com respostas em receita para o bem, do átomo ao arcanjo, pelas vozes do além. Comece pelo começo, a natureza não dá saltos. No princípio era o verbo, plena harmonia sobre o caos. Mas como tudo no universo, começo para um fim, o meio é o processo, onde a luz até a mesa em madeira te responderá, e as vozes do além não se calarão, seja em sonho ou profecia, mediunidade em doação. Comece pelo começo, nascer, viver, morrer, viver, para renascer. Comece pelo começo, nascer, viver, morrer, viver, para renascer. Oxu maré, lê, 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 maré. Oxu maré, lê, lê. Oxu maré, lê, 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 maré. Oxu maré. Nossa terra tem cruzeiro, tem canto e sabiá. Tem também testemunho dos negros que souberam em renúncia, com vigor, das algemas se libertar. Os filhos da África, por desígnios divinos, vieram a alma brasileira moldar, com mansidão, força e trabalho. Transformaram tortuosas linhas em redentora pedra angular. O colonizador dominou em hegemonia, fez comércio para muitas riquezas buscar. No vale das ganâncias se desequilibrou,
para os combates e a morte encontrar. Em ruínas morais se perdeu a nobre casa de Avissa, marcando com sangue e sofrimento desditas, reencarnatórias pueris. Sobre ombros flagelados e cativos, viu a África seus filhos chorar. Mas com os valores de Aruanda, os negros vieram no Brasil educandário o amor e a humildade implantar. Boa noite, amigos. Que alegria estarmos juntos nessa noite de sábado para essa live extra da série Brasil, um coração para o mundo. Já respondendo a Claudina, hoje é uma live extra, uma live especial. Sabe como a gente faz assim a preparação para um simulado, um provão de Enem? É o que vai acontecer hoje. Os nossos facilitadores, a Cris e o Elahá, eles vão fazer um resumão de tudo que nós já falamos nas 5 lives passadas. Então, é uma preparação para saber se todo mundo está acompanhando o estudo ou não. Lembrando que essa live é do projeto Comece pelo Começo, desenvolvido pela Federação Espírita do Estado de Goiás, com a coordenação da área de estudos do Espiritismo e da Comunicação Social Espírita. Eu sou Valéria Curcio, mulher de meia idade, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso um óculos e estou vestindo uma blusa estampada de azul, branco e preto. Boa noite, querida Denise. Boa noite, Valéria. Hoje realmente é uma live especial, porque além dela ser extra, nós vamos rever tudo que eles já nos falaram nesses últimos episódios, né? Então, realmente é uma noite especial e a gente fica sempre feliz em estar junto e falar do Brasil, né? E falar nesse aspecto como nós estamos estudando. Então, hoje realmente é uma live muito especial, mas a gente não pode deixar de maneira nenhuma de agradecer aos nossos parceiros que nos possibilitam essas lives todas, todo esse conhecimento, que são, obviamente, a FEEGO, né, que está nos dando essa grande oportunidade, a FEEGO pelo Facebook, a FEEGO Editora e Livraria também pelo YouTube, pelo Facebook. Temos também a nossa parceira Rádio Amigo Espírita, que também está conosco. Tem a TV Goiás Espírita, Web Rádio Fraternidade e a TV CERJ. Estão todos conosco levando esse conhecimento. E eu estou aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Também sou mulher madura, cabelos curtos, castanhos escuros, olhos também castanhos escuros. E hoje eu estou com um vestido cinza com preto, né? Feito de sem manga, porque está um calor em Jaraguá do Sul, gente. Vocês não calculam o que está esse calor. Mas estamos aqui com calor, mas também com o coração aquecido. E a gente já entra também, né, Valéria, depois desse vídeo da Cris, a gente já entra nessa emoção toda, também com o coração aquecido, né? Com certeza, já estamos preparados aqui. Mas queremos lembrar a todos, como nós sempre fazemos nas nossas lives, explicar quais são as obras que estamos utilizando. Na série Comece pelo Começo, no Pentateuco, são obras da editora FEB, tradução do Guilherme Ribeiro, e da Revista Espírita, tradução do Evandro Noleto. E Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Todas essas obras você pode adquirir na livraria da FEEGO, que é livraria.feego.org.br. Nós estamos à disposição, tanto quem mora em Goiânia nos visitar, como as pessoas que estão de fora podem acessar, como diz a nossa amiga Rose Kelly, num clique você já está dentro da livraria, não é mesmo? É verdade. E sempre ela fala isso, ela gosta de lembrar sempre, né? Que basta um clique e você já está dentro da livraria. Mas, Denise, vamos pedir para o pessoal compartilhar, né?
Exatamente, gente. Vamos compartilhar, vamos curtir e mandar compartilhando. A gente manda todo esse conhecimento para aquelas pessoas que também estão precisando ouvir uma mensagem e principalmente hoje, no nosso caso, esse conhecimento da história do nosso país, do nosso Brasil, tanto espiritualmente como também o que aconteceu lá no Brasil colônia, como tudo aconteceu espiritualmente e fisicamente, digamos assim. Então, vamos compartilhar todo esse conhecimento, vamos deixar o nosso curtir, mas vamos também, gente, levar esse conhecimento para os nossos amigos, nossos grupos de WhatsApp, os nossos parentes, que é para poder também a gente fazer uma caridade, né? Porque a caridade também começa aí, né, Valéria? Compartilhar conhecimento. Justamente. E se a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma, essa é uma forma de ajudar a levar o conhecimento. Mas queremos, antes, né, de estar no segmento aqui na live, levar, assim, um abraço muito especial, muito amoroso, para uma queridíssima, a nossa Camilinha, que está realmente muito envolvida profissionalmente. Ela é professora, então, final de ano, professor não tem tempo nem de respirar, então, por isso que ela não está participando dessas últimas lives, mas Lili está aqui no chat, já leve o nosso beijo para ela, de todos nós, e que ela faz muita falta aqui, estando com a gente, virtualmente nessa sala, né, virtual. Então, um grande beijo. Também quero justificar, nós divulgamos que a Ivana, né, a presidente da federação, ela estaria presente conosco, mas a Ivana teve atividades federativas durante todo o dia. E quando eu falo todo dia, foi todo dia mesmo, de manhã e à tarde, reuniões intensas. Então, ela realmente não ia conseguir participar agora conosco. Mas nós temos que contar uma coisa, né, Denise? Na terça-feira, que foi a live do Brasil, Denise estava fazendo palestra, né? Camilinha estava corrigindo lá as provas. Aí chamamos Carla lá do Evangelho, convidamos Carla para participar conosco. E Elahá teve a dificuldade de internet. Eliane, do Brasil inteiro, teve a dificuldade da internet. Mas ele ficou com o coração tão triste de não participar, que depois, no grupo, ele falou, gente, mas eu queria participar. Eu queria participar. E aí a Cris propôs para a gente falar sobre esse tema maravilhoso, as etnias, e resumindo tudo que nós vimos nas 5 primeiras lives. E olha só o que aconteceu hoje. Os dois juntos. No mesmo Maravilhoso isso! Isso é só o começo, pelo começo pode proporcionar. Aqui tá aberto, não é truque. Não é truque, nós estamos mesmo aqui, ó. Sejam bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez. Agora juntinhos mesmo. Ela está no Rio de Janeiro, então, para não ter problema com a internet, para não ter problema nenhum, se encontrou com a Cris para ter esse momento. Eles tiveram outros momentos, fizeram, até parece que foram lá, né? Eu vi assim, que vocês estavam combinando, né? Passear ali e coisa. Mas é maravilhoso. O que é isso, né, Denise? A oportunidade que a gente espera em breve poder reunirmos, né? Reunir todo mundo. Não, e hoje vai ser interessante, porque eu acho que eles vão bater papo e a gente vai ouvir essa conversa, né? Porque como eles estão juntos, eles vão conversar entre eles e a gente vai ter oportunidade de assistir esse bate-papo. Gente, vai ser maravilhoso. Isso no sábado à noite. Era tudo que eu queria. Maravilhoso mesmo. Então, eu vou pedir para Denise fazer a prece, para a gente já passar a palavra para eles e deixar a conversa com os dois. Sim. Vamos sim, nesse momento, aproveitando toda essa energia, toda essa vibração desse nosso reencontro, vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui, Senhor, todos reunidos com um só coração, com uma só vontade, que é aprender as suas lições, aprender tudo que tu nos deixaste, para que possamos caminhar na nossa jornada, na certeza que nós não estamos sozinhos. Obrigada, Mestre, por nos reunir mais uma vez em torno do seu Evangelho. Que assim seja. Queremos agradecer a todos que estão participando, atenderam o nosso convite, né? Especial, sábado à noite.
estão conosco aqui. Otacílio fez até um trocadilho aqui, quando eu falei de Camila, ele colocou, Camila faz e fará sempre falta. Com certeza, Otacílio, com certeza. Patrícia, Lili, todo mundo, Helena, Marcos, depois nós vamos Robson colocando... Bin está conosco também, lá de Atlanta. Robson Bin, justamente. Então, depois nós vamos colocando. Então, para tratar justamente desse resumão, para ver se está todo mundo, né, antenado nos estudos sobre esse tema maravilhoso, que são as etnias. Então, a gente passa a palavra para Jorge Elahá e Cristiane Drux. E nós voltamos no final com as perguntas. Então, por favor, perguntem. Não, hoje será diferente. Hoje vocês não vão colocar as perguntas no final. Hoje as perguntas vão entrar durante a conversa. Quando nós estivermos tratando e a pergunta aparecer, você joga e a gente já trata a pergunta por dentro. Sim. Hoje é um bate-papo, é uma roda de conversa. Perfeito. Então, vamos ficar aqui, Denise. Vamos ficar aqui só mandando as perguntas ao vivo e a cores. Isso. Da semana passada, terça-feira, foi terça-feira, a semana passou tão rápido. Foi terça-feira. Elahá não pôde estar com a gente, né? A gente sentiu muita falta, né, Elahá? Fez uma falta imensa, ficou faltando um pedaço aqui no programa. E a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse período da escravidão, né, dos filhos da África, especificamente. Porque os índios também foram escravizados no período colonial, né? A gente não quer trazer essa impressão que só apenas os africanos foram escravizados. Os índios nativos brasileiros também foram escravizados. Mas ficou marcada na história esse processo de escravização dos índios, né, da África. Dos africanos. E aí a gente tentou trazer alguns insumos da história, falamos sobre isso, sabe, Elahá, na terça-feira passada, mas quero muito, antes desse bate-papo começar, ouvir a sua impressão desse período. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, a obra de Emmanuel, a obra de Humberto de Campos já nos traz informações muito preciosas sobre isso, dizendo do interesse do mundo espiritual, da presença do elemento africano na nossa cultura brasileira. Havia interesse do mundo espiritual que isso se desenhasse, que isso acontecesse. Então já era da vontade do plano superior que Portugal trouxesse esses indivíduos para cá. Mas o que esse capítulo 5 fala é que o espírito português, não estou falando de espírito como pessoa, mas o estado psicológico de Portugal ficou profundamente afetado com as vitórias que eles haviam conseguido na Índia e com o Brasil também. Eles estavam muito ricos, eles estavam cheios de muita prosperidade, porque os navegadores iam para a Índia, traziam aquilo que hoje a gente compra baratinho no supermercado, que é noz moscada, cravo da Índia, canela, essas coisas, temperos que a gente, isso é maravilhoso, isso era caríssimo à época. E eles iam à Índia para buscar, e vendiam isso a preço de ouro, então eles estavam muito ricos. E o Brasil aqui não precisava fazer força nenhuma, tirava o pau-brasil, e tirava a tinta daqui, nossa, dava super confortável para eles. E isso fez mal ao espírito português. De simples que eles eram, eles se vestiram com a capa da arrogância. Passaram a se achar muito importantes, passaram a se achar muito prósperos e, de certa maneira, eles calçaram um sapato alto. E em função dessa prosperidade que acontecia em Portugal durante esse período, eles se consideraram superiores aos outros. E aí é que é o problema. O orgulho é uma grande causa de queda, porque quando eu olho para você e eu não vejo você como meu igual, eu começo a achar que, como eu sou mais do que você, eu devo ter um pedaço maior do que o seu. Você não é igual a mim. Eu sou mais, você é menos. Então, mais para mim, menos para você. Então, essa desigualdade acabou produzindo um fenômeno de desconsideração do outro. E aí,
eles começaram a se valer desse processo de escravização, que começou com os índios primeiro. Veja como eles foram ingratos, porque os índios os receberam de maneira muito gentil. Eles foram acolhidos de uma maneira tão doce pelos índios, e eles responderam a essa receptividade com a escravidão. Só que a escravização do índio não deu certo como eles queriam. Não deu porque o elemento indígena, primeiro, ele não tinha a força que o negro tinha. Não tinha aquela força, aquele vigor físico. E não tinha também a ideia de que ele poderia ser escravo na sua própria terra. Ele não aceitava, ele morria e não trabalhava, apanhava, mas não fazia. Então, não era, entre aspas, vou usar uma palavra pesada, não era rentável a escravização do índio. O índio não tinha tanta força e ele não resistia ao trabalho. Então, era um exercício ruim. E havia também, dentro da corte europeia, um pensamento que a gente sabe que existia. O trabalho não era visto como atitude nobre. Os nobres não trabalhavam, então trabalhar era desonroso, diferente do pensamento lá dos japoneses que tem o trabalho como honra. Os europeus que eram mais de posse, eu não vou sujar minha mão, tem que botar um cara para fazer. E aí, na expectativa deles procurarem uma alternativa, eles foram encontrar no elemento africano isso. Só que o mundo espiritual já tinha como desenho que os africanos viriam para cá. Assim como vieram italianos, japoneses, alemães, austríacos, né? Austríacos, judeus. Minha família veio do Marrocos, a família da Cris veio da onde? Da Áustria. Da Áustria. Áustria, Viena. Veio de Viena mesmo. Nossa. Meus vieram de Marrocos, coitadinho, um deserto danado. Aí aqui chegava na Amazônia e não conseguiu nem entender tanto de água que tinha. Então, muitos povos vieram construir a história do nosso país. Os africanos estavam desenhados também nesse mesmo modelo. Mas o que fizeram os portugueses? Os escravizaram. A escravização não estava no plano, mas a presença africana estava no plano. E daqui a pouco eu conto por que estava no plano. Eu vou contar logo, né? Por que estava no plano? Porque se eu vou criar aqui um local para o desenvolvimento da mensagem espírita, eu precisava de uma igreja católica diferenciada, que ensinasse um cristianismo de amor, já tinha, isso beleza, mas eu precisava da mediunidade que o cristianismo não tinha. Então o elemento africano, ele traz essa intimidade com a comunicabilidade com os espíritos. Você pegar os cultos afro, qual é o elemento central do culto afro? A comunicabilidade com os espíritos. Então, isso trouxe uma certa naturalidade para o fenômeno mediúnico em terras brasileiras. Aí depois a gente juntou cristianismo com comunicabilidade com os espíritos e aí permitiu com que a doutrina pudesse se espalhar de maneira mais efetiva. Mas só para terminar a minha fala, não me alongar, eu quero dizer que nada disso ficou impune. Aqueles que escravizavam os índios inscreviam-se na lei de causa e efeito para retornarem na pele daqueles que eles haviam rejeitado. Então, muitos dos que eram portugueses retornavam na condição de escravos para depois voltarem à condição de portugueses para ver se a lição tinha sido aprendida. Não aprendia. Encarnava português, escravizava, vinha como escravo, não aceitava, voltava como português, escravizava de novo. Até aprenderem a não fazer isso foi tempo, e muitos deles, ainda no presente, estão cheios da ideia de discriminação como ranço de um período que para essas almas ainda não passou, mas que a peneira da transição planetária vai cuidar nos casos que forem necessários. Elahá, gosto muito. Fala, Valerinha, fala. Já vou colocar uma pergunta do Otacílio, que é bem essa parte que Elahá acabou de citar aqui. Muitos espíritos originários da Europa reencarnaram entre os negros na África e vieram como escravos para o Brasil. Vocês confirmam isso? E aí ele ainda segue. Há um livro de Manuel Filomeno de Miranda que fala sobre isso, certo? Existe um fenômeno, a lei de causa e efeito, chamado
Inversão social expiatória. O que é inversão social expiatória? Quando eu odeio uma pessoa, eu tenho a tendência de renascer no lar dela. Ah, você odeia fulano? Vai nascer lá com ele. Então, cuidado esse pessoal aí que está com muito ódio em política no Brasil, que pode nascer na casa do cara que odeia, tá? Vamos ter raiva, mas pouco. Se tiver muita, vai nascer lá. Então, se você odeia uma pessoa, a tendência é você renascer no grupo familiar. Mas quando você odeia um grupo, você vai nascer onde? Na casa de quem? Então você nasce entre eles. Eu sou vascaíno e odeio flamenguista. Tenho ódio. A chance de nascer numa família flamenguista é grande. Então vamos tomar cuidado com essas coisas. E a mesma coisa acontece nesses aspectos. Judeus reencarnando como árabes, árabes como judeus, alemães como judeus, judeus como alemães. Então, essa dança das cadeiras, franceses como ingleses, franceses como alemães, isso tudo faz parte da grande dinâmica. Quando os pagãos perseguiram os cristãos, o que aconteceu? Pegaram os pagãos e reencarnaram como cristãos. Por isso que o cristianismo foi desvirtuado, porque eles vinham com as suas ideias inatas. Então, esse fenômeno acontece assim como com os índios. O pessoal invade terra indígena para roubar madeira, me aguarde, papai. Na próxima existência, o cara está lá de cacique na aldeia, não querendo que tire o resto da madeira. Que ele agora é o defensor. Quando tiver a pergunta, a gente vai interromper. Okay. Pode seguir, então. A gente comentava, Elahá, na semana passada, que é curioso porque muitas pessoas vinculam a questão da escravidão à questão do preconceito racial. Sim. Mas se nos debruçarmos sobre a história, a gente vai perceber que o escravizado africano era aquele que foi vencido nas guerras tribais africanas. Sim. Então havia... Eles eram espólio de guerra. Espólio de guerra. Eram os vencidos que eram dados como oferta para serem escravizados pelo europeu. Né? Então havia todo um intercâmbio comercial, digamos assim, entre os vencedores tribais africanos e os comerciantes europeus que estavam ali navegando na costa da África, indo e voltando para as Índias em busca das especiarias. Era um rentável comércio. E ainda existia o processo do refluxo dessas tribos. Porque quando os portugueses voltavam, a tribo vencida vencia e trazia os vencidos, que haviam sido vencedores, para serem vendidos. Então eles vendiam reis, príncipes, princesas, queriam saber. Eles dominavam uma determinada região e aquilo era vendido. De outras vezes, os portugueses pegavam mesmo. Então tinha comércio feito na areia da praia, em que os vencidos eram transferidos para a posse dos portugueses, comprados, e tinha vezes que eles entravam mesmo para buscar. Mas esse comércio feito pelos próprios africanos foi um fenômeno bastante frequente durante esse período. E é uma coisa também interessante, é que apenas metade dos escravos que eram embarcados, dos negros, que eram embarcados na África, é que chegavam vivos aqui. Metade do caminho não suportava. O porão era muito apertado, não tinha alimentação, eles adoeciam. Então havia uma condição muito subhumana de trânsito para cá e eles perdiam metade da carga, eles iam jogando no mar. Era um desrespeito à vida humana sem paralelo o negócio sem desse. precedente. Negócio. E, na verdade, também a questão do tráfico, né? Levanta-se um número de cerca de, e a gente precisa falar cerca de, porque o levantamento não era feito pelo IBGE, né? Não era, se fosse pelo IBGE era preciso. Era preciso, mas não era. Então a gente fala cerca de 5 milhões Sim. de indivíduos, né? E que, na verdade, esse é o número oficial, entre aspas, porque existia também um comércio paralelo não computado. Então a gente acredita que seja um número muito superior a esse, né? E que é curioso, porque quando se para estudar a história dos negros, não existem documentos, não existem relatos, não existem entrevistas. Quem no período colonial ou início imperial iria se preocupar
em entrevistar uma pessoa de origem africana. Era o invisível para aquela sociedade, né? Que estava aportando aqui no Brasil com a finalidade de ser mão de obra útil para o início do processo de ocupação de uma terra ainda muito hostil ao homem branco, porque ele não detinha recursos para dominar aquela ambiência, que ainda era uma ambiência muito agreste, uma ambiência muito hostil. E o interessante, Elahá, que você sublinhou isso, estava no planejamento espiritual a vinda da raça negra, a vinda da cultura africana para a América. Mas não, obviamente, sob a injunção da escravatura, na escravidão. Os negros tinham já na África um amplo conhecimento, e a gente comentou isso na semana passada, sobre técnicas de minério, sobre técnicas em relação ao extrativismo, sobre técnicas de tecelagem. Então eles conheciam, eles detinham um conhecimento que nem o europeu detinha. E nesse momento, a gente está falando ali final do século XVIII já, né, quando houve um aporte muito grande de escravos no Brasil, já no final do século XVIII. Por causa das minas das e dos minas, engenhos, exato, dos engenhos de cana-de-açúcar que prosperavam no norte e nordeste, e as Minas Gerais, que estavam sendo descobertas, né? E o olhar do colonizador já aguçava para a questão do ouro, da prata, das pedras preciosas, e a África tinha know-how, porque o território africano é muito rico, né, nesse tipo de riqueza natural, ouro, minério. Então os africanos detinham muita técnica inovadora no sentido da mineração, por exemplo. Esse foi um grande contributo também. Sim, e existe também um fator interessante que algumas levas de negros que foram trazidos para o Brasil, eles tinham um diferencial em relação aos outros. Houve uma ocorrência em 1835, em Salvador, chamada Revolta dos Malês. Eles trouxeram um grupo de negros para servirem de escravos, só que esses negros eram muçulmanos, eles não eram, eles já tinham sido convertidos ao islamismo. Então eles sabiam ler, sabiam escrever, tinham conhecimento da lei, não eram como os outros tribais. Eles tinham uma organização social, nesse modelo que você fala, muito desenvolvida, porque a essa época o Islã crescia de maneira muito veloz. O cristianismo ficou para trás, o Islã era muito dado à ciência, diferente do cristianismo que tinha a perseguição da Inquisição e tal. Então, esses malês foram apanhados como escravos, mas eles nunca se sujeitaram a ser escravos. E aí eles, durante o período que ficaram presos no Brasil, eles trocavam bilhetes dentro das senzalas, passavam bilhetes, só que era tudo escrito em árabe, que eles eram muçulmanos. E os portugueses, que de minhoquinha que esses caras colocam aqui, não sabiam o que era aquilo. E eles combinaram o dia da revolta. Eles marcaram o dia da revolta e quando foi na hora exata, todas as senzalas que eram de malês se revoltaram em Salvador, não teve quem segurasse. Eles saíram fugindo, o povo querendo segurar, e eles não se submeteram. Por quê? Porque o processo de conhecimento, de estrutura social, de conhecimento que eles tinham, não permitia que eles se sujeitassem a essa condição. Como aconteceu com outros grupos que também eram formados por príncipes, por lideranças tribais, que não aceitaram. Eu sou rei e você é escravo, tá brincando? Então, se articulavam e promoveram quilombos, a saída para diversos lugares como resistência a esse processo de dominação. E há um fato curioso disso, é que tudo isso que a gente está falando está acontecendo na relação de Portugal com a África. E do ladinho, a Espanha não fez isso. A Espanha, vizinha de Portugal, que poderia ter feito a mesma coisa, não usou a escravidão como instrumento de dominação das suas terras, viu? A gente não tem essa... A gente acha, veio para a América, não veio. Foi só Portugal, ou seja, foi só o Brasil que teve essa experiência na América do Sul, e a Inglaterra, que fez a mesma coisa nos Estados Unidos
levando o elemento negro para os Estados Unidos. Lá houve uma diferença em relação ao Brasil. Os portugueses eles tinham uma cultura muito exploratória, extrativista, chegavam aqui para tirar a riqueza e levar. Eles não queriam morar aqui, eles não queriam colonizar, eles não eram colonos como os ingleses se designavam. Eu sou um colono inglês chegado nos Estados Unidos. Aqui não. Ele era um cara que vinha para tirar a madeira, para tirar o pau-brasil, o óleo do pau-brasil, para recolher as gemas preciosas, só tirar. Não havia no começo a ideia de desenvolver realmente. Então, quando os ingleses saíam da Inglaterra, eles migravam com a família. Eles vinham com as famílias inteiras na migração e, com isso, os negros constituíam um outro segmento que não se misturava com os brancos. E, com isso, a miscigenação racial americana ela tem um degrau maior do que no Brasil. No Brasil, a migração era predominantemente de homens. Havia poucas mulheres nesse primeiro período da colonização brasileira. Então, houve uma miscigenação muito mais intensa dos portugueses com os índios e dos portugueses com o elemento negro. Então, nós temos uma miscigenação e os sociólogos dizem que os nossos pais podem ser portugueses, mas as nossas mães certamente não são, porque houve uma mescla muito mais intensa, e aí você observa na construção do povo brasileiro uma falta de um traço que defina, olha, ele tem cara de brasileiro, se ele tem cara de brasileiro, não tem cara de nada, porque nós não temos um perfil. Alberto Almeida até diz, o brasileiro não tem rosto, mas tem barriga, mas não tem rosto, né? Na verdade, nós temos cara de Uma tudo. pergunta, isso. Cara de tudo, de todos. Nós temos uma pergunta do Henrique, na verdade são duas perguntas. Eu vou colocar Sim. a primeira para você e na sequência para passar para eles, tá? Jorge, se o planejamento da Terra houvesse sido implementado apenas uma etnia, não teria sido mais fácil a compreensão da igualdade e ficaria mais fácil a jornada evolutiva humana rumo à perfeição? Só que nós precisamos exercitar as virtudes. E eu só posso exercitar a virtude tendo o dom de verificar se eu venci isso ou não. Se nós, por exemplo, morássemos em ilhas, cada um numa ilha, e o mundo fosse cada um numa ilha, não haveria exploração, ninguém explorava ninguém. Mas aí, será que a gente realmente teria vencido essa imperfeição? Eu preciso rentear com aquilo que me dificulta para que eu consiga vencer as minhas imperfeições. E o surgimento dessas etnias, dessas cores de pele diferentes, elas não são aleatórias. Eu acho que vou fazer esse pessoal, com a pele mais escura. Aquele ali eu vou fazer com a pele mais clara. Não é assim. É um processo natural da evolução das espécies. Quando eu tenho um grupo de pessoas que vivem numa região mais quente, que ele exige determinadas resistências ao clima, a pele tem que escurecer. Então, a pele negra tem muito mais melanina em função da incidência de viver na zona tórrida. Então, eles têm a pele mais escura exatamente para resistir ao sol. A raça negra ela tem uma baixíssima incidência de câncer de pele, tá? Porque a melanina é o grande protetor contra esse mal. Enquanto que os chamados brancos, eles vivem em regiões de clima mais ameno, que têm mais pelos, por isso que eles são mais peludos, para resistir ao clima mais agressivo em termos de frio. E um não se adapta no clima do outro. Então, essas características elas não são aleatórias. Elas fazem parte do natural fenômeno de adaptação das espécies aos seus ambientes. Agora, com a miscigenação de todo mundo e a aldeia global, já fica difícil isso, mas a segregação geográfica é um dos fatores essenciais para o aprimoramento genético de uma determinada coletividade. Agora isso acabou. Tudo misturado? Ainda bem, né? Tudo misturado. Tem mais uma do Henrique, né, Valéria? Além de banir os viscosos, racismo e xenofobia. Viscosos.
Racismo e xenofobia de nossas vidas? Isso eu acho que é a continuação da pergunta, né? É. Acho que era a continuação. Olha, pode ser que esses que são xenófobos sejam banidos do planeta? Pode ser. Mas pode ser que não, porque a evolução ela não se faz em um único segmento. Eu posso ter uma dificuldade racial, mas eu posso ser uma pessoa sensível, colaborativa, preocupada com a família. Eu tenho outras virtudes. A gente não define um espírito por uma imperfeição. Cadê fulano? Ah, ele é egoísta. Então, separa, bota ele para lá. Para que você realmente precise passar por uma migração planetária, define Allan Kardec que tem que ser um espírito que é mal, não tocado pelo bem, ou seja, ele sente prazer no mal. Então, aqueles que, por exemplo, vamos pegar a casa da escravidão, que torturavam seus escravos, que se excediam, que tinham prazer nas torturas que faziam, esses realmente são característicos de serem maus, não tocados pelo bem. E eu posso encontrar pessoas que têm dificuldade de relacionamento, que pode ser vencido com o tempo. Não caracteriza uma alma que não é tocada pelo bem. Ela pode ter as suas dificuldades, mas ela tem a chance de repente, se transformar. Então, há essa possibilidade. E no capítulo 18, acho que é o item 32 da Gênesis, diz o seguinte, que tem pessoas que ficam em dúvida se vai migrar ou não vai, sabe? Vai, não vai. Esse cara dá para aproveitar, não dá? Ele fica assim, ficou para recuperação e os mentores não sabem se manda ou se não manda. Então, nessa hora, aplica-se um princípio jurídico. Denise deve conhecer bem. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Então, quando há dúvida se o espírito fica ou não fica, fica. Ele tem chance, tem, então deixa ele aqui, mas bota ele na dependência. Ele poderia voltar, mas ele vai ficar para cumprir uma matéria aqui. E os espíritos ficam olhando. Se no final de um período de observação ele não demonstrar esforço para vencer aquela imperfeição, aí o pessoal vai chegar, meu chapa, a gente deu uma chance aí, mas realmente não vai dar não, você vai ter que ir. Então, a migração ela não é uma leva só, são várias ondas migratórias. E alguns que podem ficar, de repente, numa nova avaliação, e colega, não dá não, ó. Você tem que ir, tá difícil você ficar aqui, aí vai. Mas muitos desses que estão nesse lusco-fusco acabam ficando para uma tentativa a mais. Os que vão são os maus não tocados pelo bem. Tem um texto muito interessante que eu recomendo a leitura, se não me engano, em Obras Póstumas. Quando Kardec faz, sobre o impacto da Revolução Francesa e do lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, Kardec faz uma análise, não poderia ser diferente, magistral, da força dessas três palavras. E eu me lembro que isso ficou muito marcado em mim, da essência desse texto, quando Kardec fala que é impossível termos o orgulhoso, a presença do orgulho, com a ausência, com a plena, melhor formulando a frase, é impossível termos a presença do orgulho com a plena concessão de liberdade. Porque enquanto houver resíduos de orgulho no ser humano, haverá privação de liberdade. Porque se eu me considero igual ao Elahá, eu vou andar ombro a ombro, lado a lado, do jeitinho que eu estou aqui com ele, ó, ombro a ombro, lado a lado com ele. E vou deixá-lo livre para agir. Mas o orgulhoso, por se considerar melhor do que o outro, ele tende a oprimir. Ele tende a achacar. Então, imposição, Lahá? Então, é impossível se coadunar orgulho com liberdade. E nesse exercício é que acontece o burilamento. Então, sob o aspecto, que a gente não pode esquecer disso, de uma justiça divina, nesse caldeirão de experiências, estavam ali almas em ambos os lados em burilamento. O escravizado, ele, até agora entrando um pouco aí para a questão psicológica, quem é o escravizado e quem é o que escraviza? Porque o escravizado também cria uma dependência com o escravizador.
existe uma relação meio que complicada nisso, psicologicamente falando, né? De Estocolmo. Isso. Da síndrome de tenho- Estocolmo. Eu tenho uma pergunta. Nós falamos na terça-feira justamente esse olhar, né? Porque a gente vê, por exemplo, nas mídias, os filmes, os vídeos, né? Normalmente trazendo o negro como um ser que era um animal, que não tinha, e a gente já tirou esse olhar na live de terça-feira, que era, eles tinham sim todo um conhecimento, por isso que foram trazidos, pela força de trabalho, e aí, porque dá-se a impressão, a história contada, que os portugueses foram lá, saíram catando todo mundo, um monte de animal, e trazendo para cá, e, lógico, a gente entende que aconteceu, igual a Lahá acabou de falar, né, e Cris completou maravilhosamente, que é a questão de ainda termos pessoas orgulhosas, né, que se achavam superiores e maltratavam realmente. Mas nós tivemos também no decorrer da história várias pessoas negras que se despontaram, né, com muita, vamos dizer assim, com muita luta, mas despontaram e então por que tem esse olhar, né, de como se fosse? E aí eu até fazendo essa pergunta, eu trouxe um pouquinho na terça-feira, mas reforçar, porque fica parecendo que a gente não entende a justiça divina. Porque a gente fica colocando o negro como coitadinho, né, o índio como coitadinho, todo mundo como coitadinho, e não entendendo justamente essa questão da justiça divina que pega todos nós, né? Eu quero fazer uma observação aqui, que é importante, sobre exatamente a lei de causa e efeito. Existe, dentro da interpretação que o Espiritismo nos dá sobre prova, expiação, missão, essa coisa toda, uma leitura na qual aquele que hoje vive um processo de opressão passa por isso porque ele foi um opressor e, portanto, agora ele está sendo oprimido. Então, se eu sou pobre hoje, eu sou pobre porque eu fui rico e oprimi o pobre, então por isso hoje eu estou numa condição de pobreza, para aprender. Só que se você fizer a conta, não bate, não fecha. Porque o número de pobres é muito maior do que os ricos já viram na história da humanidade todo o tempo. Você somar os pobres do mundo hoje, não dá o número de ricos que já teve. Então tem uma coisa que falta nessa equação. E isso a gente vai encontrar no livro Sol da Esperança, capítulo 19. Ali, numa mensagem assinada por Viana de Carvalho, ele faz a seguinte análise. Ele diz, é verdade, existem os pobres que são oriundos desse fenômeno de inversão social. Ele era rico, oprimiu e agora está na condição opressora, de ser oprimido. E que isso é reconhecido pela revolta, pela inaceitação, pela indignação diante da sua situação. O resultado é esse cenário no qual você encontra uma pessoa na inversão social expiatória, ela provoca frequentemente essa inaceitação da realidade. Aí Viana de Carvalho diz, mas existe uma quantidade muito grande de pessoas que experimentam o processo da pobreza, da exclusão social e aí por extensão a escravidão, que não são necessariamente situações expiatórias, são experiências provacionais. Em que sentido? Almas que são mais ingênuas e que precisam do contato com mais experientes para que esses mais experientes lhes ensinem. Vamos colocar isso de maneira mais branda. Você tem pessoas dentro da casa espírita que têm uma grande experiência doutrinária e pessoas que têm menos. Qual o objetivo de trazer esse pessoal sem experiência para estar em contato com os que têm mais? Para que esse pessoal que tem mais diga, não é assim que a gente faz. Nós vamos fazer o trabalho dessa maneira. Não, quando você fizer a palestra, assim, vamos montar um trabalho, chama fulano, fulano está assistindo muita live, vamos colocá-lo para comandar a live. Está fazendo muito comentário no chat, né, Denise? Aí vamos trazer a pessoa para comandar a live. Então, quando você, na casa espírita, você observa, o que está acontecendo? Eu estou trazendo esse contato do experiente com o inexperiente para a formação das pessoas. Esse é o desejável. Mas na nossa estrutura social, o experiente explora o inexperiente. Então você tem uma grande cidade, uma cidade grande, Rio de Janeiro, sei lá, São Paulo,
uma maior ainda, uma cidade maior, Macapá, minha cidade. Então ali você tem pessoas que têm um conhecimento circundado por um grupo de pessoas que são mais ingênuas, espíritos mais iniciantes. Qual o objetivo do contato social? O desenvolvimento dessa massa pela orientação dos mais experientes. Mas a imperfeição do homem promove a exploração. Aí gera o degrau social, os bolsões de miséria, os processos de exclusão que resultam na violência. Todos esses fenômenos que eu citei não são da lei de Deus. Eles são criados pelo livre-arbítrio do homem, que recebe de Deus a oportunidade do serviço e ele explora seu irmão em função do egoísmo e do orgulho que promove essa sugação, essa tentativa de retirar do outro o que ele pode oferecer. Então, quando a gente tem essa circunstância e transfere para a escravidão, nós vamos perceber que muitas das almas que vieram para cá numa primeira onda de escravidão eram ingênuos, eram almas que foram trazidas num processo provacional. Da feita que aquilo explorou e o negro odiou o seu escravizador, esquece o provacional. Agora vamos pro pau. Agora é na forma da expiação. Aí é ódio, é do sei o quê, tem ódio, obsessão, confusão, tumulto. Aí quebra-se esse processo provacional e inicia-se um fenômeno que se arrasta pelos séculos, que é o fenômeno da escravização, da violência, e aí os ecos da escravidão nas estruturas sociais perversas. E aí você vai ver os cultos afro hoje no Brasil fazendo o quê? Os negros escravizados que não guardaram ódio são os mentores nesses cultos afros. Seus médiums são os antigos escravocratas agora curvados aos seus mentores, aprendendo a falar a língua deles e se sujeitando a se dizerem filhos. Eu sou filho de fulano, filho disso, filho daquilo. Exatamente nesse exercício de reconhecimento do valor do outro que eu não reconhecia. Então, a natureza vai se encarregando de fazer isso. E os que odeiam não estão como mentores nesses cultos afro, estão na obsessão mesmo, perseguindo seus antigos algozes, seus capatazes, em processos que eu não faço a menor ideia de quando que isso vai acabar. Se tem confusão da época do Império Romano, eu não sei quando que a escravidão vai ter fim. No sentido Mas da olha obsessão. só, ela também não tem a parte da humildade. Esses negros vieram justamente para cá devido à sua humildade e à religiosidade que neles já era Muito vivo. muito forte. Pois é, mas aí o que vai acontecer? Os portugueses não eram o dono da bola, eles também tinham o que aprender. Então, esse povo simples vem e me ensina a aprender. Vou dar só um exemplo. O pessoal diz assim, o cara foi lá na aldeia indígena, os índios não tem nada para ensinar para ele, não sei o que foi fazer lá. Não vai falar, vai fazer o que lá? O que não tem? Eles conhecem todas as ervas da floresta. O pesquisador chega lá e diz, quando o cara está com dor de barriga, você dá o quê? Eu dou essa plantinha que eu cozinho isso aqui, põe no sol e dou para ele e fica bom. Aí o cara, opa, com licença. Isso é pesquisa científica. O índio passou séculos matando gente até descobrir que aquela plantinha salvava. E o pesquisador chega e vai só na erva certa. Não é essa raiz aqui, mas ela tem que ser fervida no tal jeito. Isso é pesquisa. Então, há conhecimentos que também vêm de lá para cá, vai daqui para lá. Se nós soubéssemos nos irmanar, nós faríamos um crescimento muito mais rápido da humanidade. Inclusive, dentro desse processo de colaboração, que o Jorge, brilhantemente abriu para a gente esse cenário, a gente não pode deixar de render homenagens, especialmente no programa dedicado às etnias, e recuperando essa questão da raça negra, de figuras singulares, da escravidão, como uma tia Anastácia, Sim. como um engenheiro Rebouças, os irmãos gêmeos Rebouças, formados, apesar de todas as dificuldades sociais, em engenharia, depois passaram a colaborar em projetos junto ao imperador Pedro II, José Bonifácio,
O próprio Machado de Assis, Machado de que Assis. foi branqueado, né, por José uma de questão, José de Alencar. Então, assim, a Ela está me ajudando Cruz e aqui. Souza. Cruz e Souza, O né, Cisne Negro. grande poeta. Então, nós tivemos contributos inequívocos desses espíritos, né, já mais avançados nas suas aptidões, para trazerem um contributo incomensurável à sociedade que à época já se formava, né? Tanto que na questão, no âmbito, e a gente não pode deixar de tocar nesse assunto também, no âmbito de espiritualidade, o africano, ele já tinha total domínio de diálogo com a dinâmica espiritual. Total. Então, assim, o contributo da questão da mediunidade, o contributo da questão de reconhecimento de uma espiritualidade. Relação né? com a natureza. Exato. Então foi, e aí vem com força essa contribuição, né? Porque nós, dentro do amálgama de raças do Brasil, né, o Elahá falou uma vez lindamente no primeiro programa, a gente está recuperando, né? Recuperando tópicos importantes aqui. Qual é o brasileiro que não se vê tocado em religiosidade? Existe? Pois é. Não existe. Todos nós somos tocados em religiosidade. A gente pode até não confessar, mas eu lembro que o Elahá falava assim, qual é a casa que não tem uma imagem, um pôster de uma santinha, não é isso, Elahá? Qual é a casa que não conhece Jesus? Sim. Qual é a casa que a Igreja Católica não conseguiu chegar lá para dizer Jesus é a mensagem do amor? Não tem nenhum lar. Eu desafio você chegar num lar no Brasil e o cara dizer, Jesus, quem é? Jesus tem o meu vizinho aqui. Todos conhecem. Pode até achar que ele é Deus, pode achar isso, aquilo, mas sabe dessa referência. Esse é um trabalho, uma dívida com a Igreja Católica impagável que a gente tem. O trabalho deles foi perfeito. Eles levaram a 100% do território essa informação. Foi magistral esse trabalho deles. E aí a gente tem o culto afro, né, ofertando para a gente esse intercâmbio com o mundo espiritual, delegando essas raízes, né, que acabam se misturando com toda a nossa forma de entendimento, de relação com o misterioso, né, aquilo que às vezes quem não é espírita acaba entendendo como misterioso, porque de misterioso não tem nada, porque está tudo muito justificado, mas essa questão de espiritual também. E essa questão espiritual ganhou uma grande colaboração positiva das etnias africanas. Temos perguntas, né, Valéria? Mande. Bastante ali. Jorge, racismo religioso é fato ou você acha que o Brasil é a terra fraterna e acolhedora? Nós poderíamos ser uma terra mais fraterna e mais acolhedora, sem dúvida nenhuma. Nós temos, sim, alguns pontinhos de intolerância dentro do Brasil. Mas quando você compara o que acontece no Brasil com o que acontece em outros países, você diz aqui não tem intolerância. Eu, por exemplo, venho de uma região do mundo onde a intolerância é altíssima. Eu não, né? Minha família. Eu sou casado com a Sâmia. A Sâmia vem do Líbano e eu sou de família judia. Ela é de família muçulmana xiita. Os irmãos dela, família dela, nem sonha que eu sou judeu. Eu fui lá, fiquei entre eles, mas eu era cristão desde criancinha. Meu nome lá era Jorge Canto e não sei nem o que é Elahá. Aí eu tenho uma medalhinha eu tirei para ir, não vou nem levar esse negócio para dar confusão. Tirei e fui 100% cristão para lá. Porque eles têm ódio de judeu. Eu jamais teria voltado vivo se eu dissesse que eu era judeu. Então, é uma resistência, uma dificuldade muito grande. E a gente até entende, porque os povos eles se digladiam o tempo todo. Então, há, evidentemente, muitas histórias que abriram muitas feridas. E eu estou falando disso entre cristãos e muçulmanos. Mas entre muçulmanos também tem xiitas e sunitas se odeiam. Aí você vai para a Irlanda, católicos e protestantes se odeiam. Quando vem as passeatas de cristãos, tem que botar uns tapumes na rua para eles poderem passar no bairro de outra religião, senão eles se agridem e eles são cristãos. Qual é a situação que a gente tem aqui? Que os católicos atacam os protestantes na rua, que os muçulmanos atacam cristãos. A gente vive razoavelmente em paz.
Nós temos aqui no Rio de Janeiro, estou no Rio, uma rua chamada Centro Comercial Saara, Sociedade, não sei o quê, dos Amigos da Rua da Alfândega. É judeu e árabe, vivem tudo junto. E eles comem junto, brincam juntos, e eles sabem que lá é confusão, mas aqui você pode ser amigo, você pode... Então, nós temos sim uma característica menos agressiva nesse sentido. Por quê? Porque desde o surgimento da nossa cultura, já veio tudo misturado. Não estou querendo criticar francês, mas quando os povos muçulmanos migram para a França, hoje, estou falando do século passado, chega na França, hoje, a França não consegue introduzir essas pessoas na sua sociedade. Eles são olhados como um elemento, um quisto dentro daquela cultura, porque eles não têm o perfil do francês. Então, olha, esses caras são muçulmanos, encosta eles para lá. E o que mais o muçulmano rejeita? Ser rejeitado. Ele odeia ser rejeitado. Aí quando você empurra o muçulmano para lá, diz, agora eu não ia fazer nada, mas agora eu vou. E aí você gera tensão social. Aqui você pode ver as pessoas na terceira geração, seus pais falam português. Falam português. Mas eles falam alemão também? Falam. Os meus avós só alemão dentro de casa. Eles já falam português. Já falam português. E você menos ainda. Sim. Pois é. É assim. Então, meus antepassados também, a cada geração, foi perdendo isso. A gente aqui no Brasil vai aculturando tudo, agora vai para outros países, ou outros lugares onde não houve a colonização portuguesa, no próprio Brasil. Nos locais do Brasil onde houve a colonização alemã. Até hoje, eles falam alemão. Há uma preservação da cultura. O português mistura tudo. Então, a presença do elemento português é exatamente para fazer essa amálgama, essa mistura de tudo. Então, você pergunta se a gente tem intolerância religiosa no Brasil? Tem sim. Mas quando você mede essa intolerância com outros lugares do mundo, aí você diz, não, realmente, em comparação com os outros, aqui a gente não tem. Contar uma historinha rápida. A gente tem intolerância religiosa no Brasil? Temos, mas tudo acaba em samba. Sabe por que tudo acaba em samba? Que eu acabei de me lembrar da história da tia Ciata. Estou lendo aqui o Jorge Matoso colocando no chat, falando da pequena África, cidade nova. Tia Ciata era uma baiana que veio para o Rio de Janeiro. Eu vou arriscar uma data, eu precisaria ler melhor sobre ela, mas vou precisar ali, início do século XX. 1900, não, finalzinho do século XIX, sei lá. Bom, enfim, a data não importa muito, ela encontra o Rio de Janeiro já consolidado, segmentado com início do século XX. Início do século XX, consolidado ali numa região tipicamente de preservação da cultura negra, que é a Pequena África, região portuária do Rio de Janeiro. Uma mulher forte, liderança forte, marido desempregado. Ela se sustentava e sustentava a família vendendo doces de tabuleiro, que ela traz essa especialidade lá de Salvador. Vende doces de tabuleiro na região portuária do Rio, né? Faz sucesso com seus doces. E era uma mulher tão forte, uma mulher tão rica culturalmente, que promovia na sua casa rodas de arte, de cultura entre amigos. Só que a polícia não gostava muito desse tipo de expansão cultural, né, das raízes negras e procurava abafar esse tipo de movimento cultural que a tia Ciata procurava promover dentro da sua casa. O presidente Venceslau Braz, se não me falha a memória, ele fica doente e ele tem um problema na perna que ninguém dá conta, que ninguém consegue curar. Ele procura os especialistas mais abalizados da época para poder solucionar o problema da perna dele e ninguém dá conta de ajudá-lo nesse processo de cura. Ouve falar da negra tia Ciata, mãe de santo, né? Dominando a mediunidade, dominando o rito do candomblé e das raízes africanas, e vai buscar tia Ciata em busca de um tratamento para o seu mal da perna. Tia Ciata, através da sua mediunidade de cura, através de todo um processo de fluidoterapia, de passes,
procura simplesmente o presidente da República. Só isso. Só isso, né? E ele pergunta para ela: o que, que eu posso fazer por você em gratidão, porque você foi a única que me curou a minha perna. Aí ela fala: olha, eu gostaria muito de poder obter de você, liderança maior do país, autorização para eu dar continuidade aos encontros entre os amigos da pequena África, para produzirmos música, para produzirmos cultura, que a nossa cultura seja respeitada, que a gente tenha o apoio, né, para podermos dar continuidade a essas nossas iniciativas de cultura. Ele disse: olha, eu não posso contrariar uma lei, né, porque isso não seria correto, aparentemente, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou instalar um telefone na sua casa, e o marido dela estava desempregado. Então ela pediu para ter continuidade, não ter mais repressão sobre as reuniões sociais que ela fazia na casa, e ela pede um emprego para o marido dela. Ela não pediu dinheiro, hein? Não, pediu um emprego. Pediu um emprego. E aí o presidente Venceslau Braz falou o seguinte: eu vou resolver a sua questão com matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu vou dar emprego para o seu marido, instalar um telefone na sua casa, e o emprego do seu marido vai ser delegado de polícia. Toda vez que tiver uma batida policial, ele vai tocar telefone para você e vocês não vão ser mais flagrados nas reuniões sociais. Então façam informalmente a reunião social, porque o marido na delegacia vai avisar vocês. E esse é, meus amigos, curiosidade aqui, a origem do primeiro samba. É o fim do mundo. A origem do primeiro samba pelo telefone. Eu acho que Ismael deve ter posto a mão na cabeça. Meu Deus, a maneira como resolve o problema nesse lugar. Então, tudo se resolve no Brasil e acaba em samba, literalmente. Porque esse foi o primeiro samba gravado por quem? Frederico Figner, que foi o tutor, que foi o custeador da gravação do primeiro samba pelo telefone, que conta exatamente essa história. Ah, o delegado da polícia pelo telefone. Exatamente. Manda me avisar. Essa é a origem da história, a origem da letra do samba. Nós temos mais perguntas? Temos Fernando Lima. Isso. A cor negra, penso que carrega uma relação de culpabilidade histórica. O que recai sobre a raça negra? O que os nossos irmãos escuros carregam nas suas ciência? Vai ter fim a onda de preconceito? Não, teve ao longo da história como um todo. A escravidão negra é só um pequeno capítulo. Os judeus foram escravos no Egito 400 anos. Depois foram mais 70 na Babilônia. Depois ficaram mais 50 na mão do Alexandre o Grande. E depois, na mão dos romanos, destruíram até o templo deles e expulsaram da terra deles. Então, a escravidão não dependia de cor de pele. Essa nossa conceituação de escravo e pele é uma coisa de brasileiro, mas, meu Deus, você quando pega os livros de história, os romanos escravizaram gregos durante um monte de tempo. E eles eram praticamente semelhantes. Mas eu comprava, você era comprado, depois você era um liberto, comprava a sua soltura. Então isso era muito comum, você escravizar outras pessoas. Nós é que temos esse ranço de que, se ele é de uma outra cor, da minha, então ele é o escravo. Isso é uma questão da nossa condição hoje, social que a gente tem. Mas eu vou dizer para você uma coisa que pode, de repente, trazer uma releitura disso. Hoje, em função do que acontece no mundo árabe, está acontecendo com os árabes um processo semelhante do que aconteceu com o negro. Você olha um árabe e diz: esse cara vai dar problema. Esse cara vai dar problema, porque ele é árabe. Então você vê que a gente vai criando um estereótipo. Eu vejo árabes no hotel conversando. Tem uns árabes conversando árabe. Qual é o problema? Não, está conversando. Às vezes são cristãos. Tem muito cristão árabe. O fato de ser muçulmano não quer dizer que seja árabe. Mas as pessoas olham o árabe ou olham o muçulmano e dizem: esse cara vai jogar uma bomba na gente. Terrorista. Terrorista. Então, isso também é um estereótipo que vai se criando. E se a gente não cuidar, a gente vai criar um preconceito com esse povo. Eu sou de família judia.
Meu Deus, quanto preconceito os meus antepassados viveram. A minha geração sofre menos, mas a geração da minha mãe sofreu demais. A geração da minha mãe é a geração do Holocausto. A minha mãe estava no Brasil, não sofreu isso. Mas quando eu era garoto, ela dizia assim: nunca digam a ninguém que vocês são judeus. Se perguntarem esse nome, ela errada, onde é que é da França. E eu, quando garoto, dizia: minha família é da França, é francês o nome. Ah, tá. Não falava que era judeu. Era só em casa, escondido. Quando era a época de Semana Santa, minha mãe ficava desesperada. Faltava prender a gente, porque a gente não podia fazer barulho. Por quê? Porque se os cristãos fizessem barulho, eles se auto-perdoariam. Mas se um de nós fizesse barulho, se olha, não respeita a Sexta-feira da Paixão, estou fazendo barulho porque são judeus. Então minha mãe, pelo amor de Deus, não faça o barulho. Ela ficava desesperada. Era um dia desesperador para minha mãe, era a Sexta-feira da Paixão. Então você vê que existe uma série de preconceitos que o povo do qual eu venho, ele não vestiu a capa do vitimismo. Então, foi escravo, sofreu, fez faculdade em pé, porque judeu não podia estudar sentado. Ia para a faculdade, tinha que ficar em pé na aula, porque não tinha direito de sentar na presença dos outros. Isso tudo aconteceu agora, século XX, e se sobreviveu, e se passou para frente. Agora, é uma questão de como você reage ao processo de discriminação que você sofre. O povo judeu não tem a tendência muito de vestir a capa de ser o explorado, mas ele também faz uma retomada da sua história e vai para frente. Ele tem uma autoestima muito grande, então ele não se permite ser machucado pela discriminação. Ele se acha o povo eleito, então os outros não gostam dele, mas ele gosta de si mesmo e vai para frente. É mais ou menos a pergunta do Robson. Eu acho que já respondeu, né? Meio que já respondeu. Jorge, mas essa exploração não está presente em quase todas as épocas da humanidade? Pós-caverna, veja Babilônia, Egito, China Antiga, Roma e os colonizados pelos europeus. O Elahá meio que já respondeu, né? Sim, sim. E tem uma outra questão do Eduardo aqui, que eu estou olhando no chat exatamente agora, às 10h40. A segregação racial não existiu, é o que o Elahá falou e o que a gente já tinha colocado. No começo, a África, ela não foi invadida, né, até uma palavra forte, mas enfim, os portugueses não entravam África adentro catando africano para trazer para o Brasil por causa da cor da pele. Eram os vencidos de guerras. As tribos, né, eram espólios de guerra. Como mais fácil. Mais fácil. Depois ficou meio que instituído que todo negro africano, por ter a tez preta, era sinônimo de escravo. Era passível a ser escravizado. Exato. Né? É uma consequência de um hábito, né, da dinâmica ali do próprio mundo, né, daquele momento. Olha, eu vou me estender um pouquinho aqui, mas no processo de colonização da África no século XIX, 3 nações dominaram a África em boa parte. 4. A Espanha, a França, a Inglaterra e a Alemanha. Os franceses, eles tinham por objetivo entrar nos países e se implantar ali mesmo, ficar ali. Então ele mandava, antes do exército, os seus pesquisadores de doenças tropicais para poder criar vacinas e tal, para poder permitir que os franceses ocupassem o território e tirassem riquezas desse lugar. Então eles tinham uma estratégia, que era estudar as doenças com um exército de pesquisadores. Isso era uma ótica francesa. A ótica inglesa era outra. A ótica inglesa era: eles são um mercado consumidor. Vamos produzir coisa para eles comprarem. Então, eles chegaram a vender, eu não estou exagerando, tem na história, eles chegaram a vender esqui de gelo. Esqui de gelo eles venderam na África. Eles mandavam ternos ingleses para ser comprado pelos africanos, coitado. Calor miserável que era naquele terno, não, porque isso é bom. Andar de terno é bonito, elegante, inglês. E os alemães ficaram com a Namíbia. E na Namíbia eles fizeram um experimento. Foi o primeiro experimento de campo de concentração na virada do século XX. Eles pegaram esse pessoal
e trancaram num certo local para fazer experimento de miscigenação racial. Eugenia. Eles cruzavam, pegavam as mulheres negras e inseminavam com sêmen de branco para verificar os mestiços que nasciam, se eles eram capazes de fazer funções complexas. Eles estudavam como se estuda animais. Até que um dia eles deixaram a porta do laboratório deles sem passar o cadeado. Os negros saíram e mataram todos os alemães da pesquisa, todos. Quando a Inglaterra soube, a Inglaterra desceu lá, a Inglaterra não, a Alemanha soube, desceu lá e matou todos os negros. Então é uma história muito ruim. Então você vê que cada colonizador tem uma forma diferente de lidar com o seu dominado. Então os franceses de um jeito, os ingleses de outro, e os alemães de outro. E os portugueses de outro, né? Quer dizer, os portugueses tomaram uma atitude pior, que era tirar de lá para servir na minha terra. Os outros entravam na terra e tentavam tirar vantagem deles, né? Mas os portugueses foram muito ruins. Os alemães também nem se fala, né? Então são características de como que o meu modelo social lida quando encontra uma outra sociedade que eu considero pior do que a minha. Ok. Eu queria, antes de passar para as considerações finais, colocar aqui um pedido de ajuda, né, da Edna. Eu já até vou colocar aqui, Edna, também no chat, os nossos contatos para ajuda. Nós temos o CVV 188, nós temos o Espiritismo.net, que tem um trabalho extremamente interessante também. Nós temos também aqui o link da Casa FEEGO, que pode também te ajudar. Então, se sinta acolhida por todos nós, tá? Nesse momento, é um momento realmente desafiador, né, para todos nós, né, de entendimento e tudo mais. Esse momento de isolamento, 2 anos quase de isolamento. Então, é natural você se sentir triste, mas se sinta acolhida por todos nós aqui, tá? E aqui nós colocamos os canais que você pode... como a gente está distante, a gente não consegue efetivamente te dar um abraço, né, presencial e estar mais perto e acolher você. Mas esses canais aqui conseguem contribuir e muito, tá? Para te ajudar. Elahá e Cris, querem fazer algum comentário? Quero falar. Edna, eu tenho uma boa notícia para você. A pandemia está numa nova fase e as casas espíritas estão voltando a abrir. Muito provavelmente na sua cidade existe um centro espírita. O que eu aconselharia a você? Que você procurasse uma casa espírita próxima da sua casa e procure uma tarefa da casa espírita chamada atendimento fraterno pelo diálogo. Se você chegar numa casa espírita e não tiver esse serviço, procure outra. Mas procure uma que tenha esse tipo de serviço. Grave o nome. Atendimento fraterno pelo diálogo. Tem que ser uma casa que possua essa ferramenta. Então, quando você encontrar, coloque para fora tudo o que você está sentindo. Nas casas espíritas que possuem essa atividade, nós temos um grupo de pessoas prontas para ouvir você, para ajudar você a tomar uma decisão mais adequada, a poder oferecer a você o conhecimento que o livro espírita pode dar, encaminhar você para uma palestra, para um grupo de estudo, para um grupo de acolhimento. Então, a casa espírita tem muitas ferramentas que podem ajudar você. Agora, uma coisa muito importante, não se isole. Se você não tiver um centro espírita, não se isole, não fique só. Procure amigos, procure pessoas que você confia, chore no colo delas, diga o que você está sentindo, deixe que o seu coração fale pela sua boca. E, ao mesmo tempo, procure encher o seu dia com coisas positivas. Não fique olhando só para o que é negativo, que tem muita coisa ruim acontecendo. Mas procure identificar coisas positivas que a gente pode fazer. Não tem nada positivo, então faça. Não tem nada positivo, então faça. Faça a sua parte para você se sentir bem. Quando a gente faz o bem, move-se em nós determinadas substâncias químicas essenciais para o nosso equilíbrio emocional. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem aos outros dá uma energia espiritual indescritível. Quando a gente faz uma live dessa, a gente termina
carregado, né? Não, Denise? Nossa, uma energia, um prazer tão grande de você poder ter estado na companhia dos outros. É muito bom. Assim também eu recomendo a você que você procure formas de ser útil. Porque se nós formos olhar só para as nossas feridas, para as nossas tristezas, para as nossas dores, a gente realmente vai ficar mal. Então a gente compensa as dores que a gente tem com o remédio que a gente pode colocar na ferida dos outros e na nossa também. Curar os outros ajuda a curar as nossas próprias feridas. Larra, Cris, saiu uma pergunta que eu acho interessante, até nos interessa bastante, que faz a citação da Revista Espírita, Cris. Na Revista Espírita de abril de 1862, Kardec informa que, como organização física, os negros serão sempre os mesmos e uma raça inferior. Alguns usam isso para dizer que havia racismo na fala. Como entende essa fala? Primeiro, que a gente não pode descontextualizar a sentença, porque eu não estou aqui com a revista na mão, para saber em que contexto foi colocada essa expressão de Kardec dentro do conteúdo que ele estava discorrendo sobre. O que eu posso afiançar a vocês é que Kardec foi um homem que viveu no século XIX e também não seria justo da nossa parte descontextualizarmos esse homem da sociedade europeia predominante, eurocêntrica, predominante, hegemônica da Europa, né? Kardec não foi racista. Kardec não poderia ser racista sob pena de ser contraditório, porque Kardec não enxergava o ser humano na sua plenitude, né? Dentro de um contexto de espírito e de matéria. Ele nunca iria se ater apenas a uma questão de fenótipo, numa questão genética, né? Kardec olhava o homem como um homem integral, senão ele seria contraditório. Então, querer atribuir ao codificador da doutrina espírita um perfil racista é querer tisnar, é querer atacar toda uma conjuntura doutrinária, né, por algo descontextualizando de uma sentença de um texto, né? Eu queria só fazer uma seguinte observação. É impossível uma doutrina reencarnacionista ser racista. Exatamente. É igual você ter um judeu nazista. Não tem como, não tem lógica. Porque a base da reencarnação é a migração do indivíduo nos vários cenários. Então, quando você tem uma doutrina que fala que você nasce aqui, nasce ali, isso quebra qualquer possibilidade de racismo. E outro dia, conversando com a Jussara Korngold, ela estava me dizendo por que o espiritismo não progrediu na América do Norte. Nasceu lá e não decolou. Por que não decolou? Aí ela disse, os estudiosos dizem que a escravidão foi um elemento que não permitiu decolar. Porque o elemento negro dentro da sociedade americana não permitia que eu dissesse que nós somos todos iguais. Sim. Porque eu digo, não, mas eu não vou poder ser igual a ele, esse negócio aí não está legal não. Então, o racismo impedia que a doutrina crescesse, onde mostra exatamente essa inviabilidade desse pensamento. Na Europa, que não teve escravidão, ela prosperou, ela cresceu. Então, você vê como, de repente, essas informações elas são preciosas. E aí, importante também, só para fechar meu comentário, observar que, dentro do quadro das obras básicas, não há nenhuma menção que possa se dizer que tenha racismo. Então, a Revista Espírita, ela muitas vezes foi usada como balão de ensaio. Existe um texto da Revista Espírita que diz assim, a mulher tem alma? Yes. E ele vai discutir se a mulher tinha alma ou não. Uma coisa que, pelo amor de Deus, hoje não precisa nem discutir. Todo mundo sabe que não tem, né? Então, é uma discussão que... Vou morrer, né? Você morrer atropelado hoje. Com 3 mulheres aqui, você fala isso. Então, era uma discussão da época. E podendo ser agredido fisicamente por uma que está do lado, né? Mas eu me abstive. Então, a Revista Espírita ela tem essa condição. Existem uns textos da Revista Espírita de 1863 que diz que
não existe expiação no mundo espiritual. Expiação é só no mundo corporal, não tem expiação lá. Aí as pessoas, mas isso aqui, pois é, mas essa é uma discussão em 1963. Em 64, o Evangelho vem e não traz isso. Então, o amadurecimento da compreensão das coisas vai mudando. Kardec, da Gênese, diz que o Espiritismo é religião. Isso. E o mesmo Kardec, no livro O que é o Espiritismo, diz que ele não é religião. Porque em 1859 ele tinha uma visão. Em 1868 ele já tem outra. Então, essas mudanças, elas vão acontecendo, é natural que isso aconteça. Agora, não faz menor sentido você atribuir à figura de Kardec um pensamento de racismo quando ele tem como base o princípio de uma doutrina que é reencarnacionista. Não cabe. E sem querer fazer trocadilho, né, Larra? A gente pega uma folha branca, coloca um pontinho preto na folha branca, aquele que quer perturbar, aquele que quer falar mal, vai ver o pontinho preto, mas não está deixando de ver todo a circunstância no entorno de branco, né? Então, enfim, são questões que sempre são retóricas, né? Na tentativa mesmo de desmerecer, de tirar a credibilidade doutrinária, né? E são coisas completamente sem sentido, né? Não se coadunam, né, com esse tesouro, essa pérola que foi nos entregue como terceira revelação. Isso sem contar também a parte espiritual que envolvia Kardec, gente. Imagina, né, Kardec com toda aquela pleiade de espíritos em volta dele, né, e ele preconceituoso de forma alguma, né? Eu tenho que fazer um comentário. Pelas falas da Larra, encarnação que vem, ele vem o quê? Mulher. Boa Então, essa, Valéria. Na minha próxima... Não. E como ele diz, ele quer reencarnar lá na faixa de Gaza, imagina a mulher na faixa de Gaza. A minha próxima encarnação vai ser na faixa de Gaza. Mas é homem. Eu já tive todas as encarnações como mulher que eu poderia ter até a perfeição. Daqui para frente vão ser todas homens. Já acertei isso. E até a perfeição absoluta eu serei sempre homem. Bom. Gente, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Tô brincando. Vamos agradecer aqui, então, a participação do pessoal de Soledad, no Rio Grande do Sul, Paulista, Pernambuco, o Bem lá de Atlanta, a Patrícia lá da Flórida, o pessoal do Rio de Janeiro, Rio dos Cedros, Santa Catarina, São Carlos, né, com o Taciro aí nos acompanhando, Joinville, Belém, Votuporanga, Salvador, Ibiaú, da Bahia, Nerópolis, aqui em Goiás, Uruaçu também, São Pedro, em São Paulo, Seropédica, Uberlândia, Belo Horizonte, Santos, Campinorte, Itabuna, Conchal, São Paulo, do Japão, muita gente participando, maravilha. Miguel Pereira também, o pessoal já colocou aqui, e eu quero também, se vocês não acompanharam, a Edna agradeceu, né, o acolhimento, muitas pessoas também colocaram os comentários, emanando energias positivas para ela. Ó, Jataí, Macapá, Timbó, Macapá, tá vendo? O pessoal tá aí, ó, Cristiano Chagas de Macapá. Muito bem. Piracicaba. Quando é a próxima live, gente? Vai ser dia... Deixa eu só confirmar aqui. Sem ser essa terça, outra terça. Né? Isso. Antes do Natal, nós temos dia 21. Lembrando a todos que essa foi especial, né? Uma live especial. Uma live extra. Isso, capítulo 6. Ela já está lembrando, capítulo 6, na próxima live do dia 21. Essa de hoje foi especial, porque ela não conseguiu participar da outra, a Denise também não participou, ficou todo mundo chorando no grupo de trabalho. Mas nós não participamos desse assunto, então vamos fazer uma especial. Então, eu deixo passo para o Elahá e para a Cris, para as considerações finais, porque nós já estamos com o tempo, um sábado à noite ainda por cima, né? Não, quero só agradecer a oportunidade. Eu não sei se todo mundo da live entendeu, mas eu fiquei sem fazer a live de terça, estando na cidade da Cris. A gente não falou isso. A gente não explicou. Não, isso não foi explicado. Eu estava aqui e não participei da live porque o hotel não tinha internet na cidade dela.
É a coisa mais louca do Ele mundo. estava no bairro vizinho ao meu e eu não sabia que ele estava na cidade. E ele é ausente da live porque não tinha internet. Imagina isso. E ela bateu o carro de tarde bem próximo do meu hotel. Foi igual, é isso mesmo. Já pensou se eu saio para ver a batida e tipo, Cris, tá fazendo aqui, né? Próximo do hotel aconteceu o acidente. Um acidente simples. E eu na cidade com o notebook na mão. Gente, como é que eu vou fazer essa live? Não conseguia sinal. Isso é muito louco. O Brasil é imenso. Eu estou na cidade dela. Tem quantos municípios, Elahá? 5.570. 5.570. E ele vem para minha cidade, fica sem internet e não participa da live. E eu sem saber disso, sem poder acudir. Pode um negócio desse? Isso é que é sincronicidade, né? E aí vou dizer mais. Nós criamos essa live, esse estudo, no dia que eu fui a Jaraguá do Sul para fazer uma live lá na casa da Denise. Eu fui na cidade dela. Estávamos juntos quando decidimos isso. E agora eu estou na cidade da Cris. Daqui a pouco eu vou para Goiânia. Vou aparecer lá com a Valéria. Com internet. Com internet. Com internet, só está faltando a Valéria, velho. Estou aguardando, com pão de queijo. Ó. Então, as considerações finais dos dois? Era isso. Quero só agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito, muito feliz de poder estar junto de todos nessa noite. Está sendo uma noite maravilhosamente especial para mim. Cris? Já que a gente está fazendo uma recuperação temática, eu preciso sublinhar a vocação espiritual do nosso país, a nossa responsabilidade de sermos atualmente espíritos encarnados nesse momento da pátria do Cruzeiro, às vésperas de uma possível, de um possível salto quântico em progresso espiritual. Vamos nos unir, vamos nos dar as mãos e fazer valer essa nossa vocação espiritual, porque o Brasil é celeiro de virtudes, é celeiro de amor para o mundo. Está sendo oportunizado para nós essa chance de sermos co-partícipes desse processo. Vamos juntos, confiando, e salve o Brasil. Denise? Mas também quero agradecer, só gratidão, né, gente? Porque no sábado à noite nós estamos aqui reunidos, nós e mais quase 200 pessoas, falando dessa miscigenação desse nosso país, e como eu sempre digo, é um orgulho cada vez que a gente está nessa live, é o orgulho de ser brasileiro, como diz a Cris, de estarmos encarnados hoje, de termos contato com a doutrina e aprender o porquê que nós estamos no Brasil. Por que eu sou brasileira, com essa miscigenação, porque a minha família também assim, é português, misturado com russo, misturado com africano, tem de tudo na família da gente, e essa é a nossa beleza. Né? Esses nossos ancestrais, isso tudo misturado, isso é que nos torna brasileiros. Então, gente, é só agradecimento de estar aqui, é sempre uma emoção fortíssima cada vez que a gente está aqui falando nesse nosso país, né? E já estou aqui já contando os dias para chegar dia 21, para a gente voltar a falar de novo desse nosso país que é o celeiro e o coração do mundo. Bom, já tem o pessoal aqui de Goiás, agradeço até muito o pessoal da equipe da mediunidade aqui da Federativa, os trabalhadores da mediunidade estão presentes, eu vi no começo, e a Elza, que é da equipe da mediunidade aqui da Federativa, já colocou, Jorge, promessa é dívida. Estamos esperando. Então, Goiás e Goiânia já está te esperando aqui na Federativa, viu? Não pode deixar de comparecer. Quem sabe o que vai surgir, né? Eu esqueço que tem gente nos ouvindo. Eu sempre penso, estamos só nós quatro conversando. Uhum. Ó, o Jorge está perguntando se é dia 21 às 21h30. Exatamente, Jorge. Dia 21 às 21h30. Bom, queremos agradecer a todos que participaram dessa live, aceitaram o nosso convite para essa live extra, foi maravilhosa, algo assim realmente que aquece nosso coração. Queremos desejar a todos um excelente final de semana, lembrando que amanhã, domingo, tem a 10ª live do Evangelho, inicia a semana, a 10ª semana do Comece pelo Começo,
e a última semana da segunda temporada. Antes que vocês já perguntem, nós estamos planejando a terceira temporada, em planejamento, né? 21h30, sempre. Nós estamos planejando, então nós vamos dar um recesso, com exceção da Revista Espírita do Brasil, que não vai ter, vamos ter um recesso só do Natal e do Ano Novo, retornamos logo em janeiro, porque nós temos aí a Revista Espírita, são 12 livros, então nós já tínhamos programado desde a primeira temporada que nós íamos permanecer por conta dessa quantidade e com essa proposta nova do Brasil. Então, em janeiro, retorna somente a Revista Espírita e Brasil, um Coração para o Mundo. O resto das lives vão estar sendo reorganizadas e aí a gente vai divulgar uma nova data. Como nem a revista, nem o Brasil vai interromper, né? Aí a gente já divulga para vocês, vocês vão acompanhando, a gente vai divulgar quando será a nova data do retorno das demais obras também. Como é que vai ser essa terceira temporada. Estamos em estudos. Então, queremos agradecer muito a participação de todos vocês e desejar uma excelente noite para todos. E vamos encerrar, como sempre, com um poema, tá? Para que vocês possam ir dormir tão bem como nós estamos, com o coração aquecido. Como a Rafa falou, a gente termina uma live dessa, parece que já tomou paz, tomou água fluidificada, tomou tudo, né? Tá tudo junto aqui. Então, uma boa noite a todos. Gestos simples. Casimiro Cunha. Gestos simples. Casimiro Cunha, por Chico Xavier. Não te proclamas inútil porque te falte vintém. O amor espontâneo e puro é a fonte de todo o bem. Se o desejo de ajudar é a força com que te afinas, resguarda-te na humildade. Olha as coisas pequeninas. Toda delonga no auxílio é como luz que se atrasa. Na exaltação do melhor, começa da própria casa. A queixa dos entes caros traz a bênção da esperança. Suporta com paciência o choro de uma criança. Se um parente vive errado, dá-lhe a vida estranha e louca, a prece no entendimento e a caridade na boca. Lava o prato que te serve, compõe a roupa da mesa, toma a vassoura e protege a formação da limpeza. Na indiferença da rua, por mais pressa em teu caminho, estende o braço ao enfermo que segue triste e sozinho. Atravessando a calçada, coopera em favor do asseio, e desloca todo entrave que perturbe o passo alheio. Estira a semente amiga no extenso lençol do chão, envolvendo a própria estrada em vida, perfume e pão. Articula onde estiveres, verbo doce e cristalino, duas frases de bondade elevam qualquer destino. Não ouvides que Jesus, o mestre da redenção, trouxe a luz do céu à terra no ouro do coração.